Imaginemos que por causa de algum mecanismo do trono dos heróis ou por uma espécie de ritual desconhecido, os caçadores Stellaron, Kafka, Blade, Silverwolf, Firefly e até o Hélio possam se manifestar como servos em uma guerra do grau. Agora a questão chave é, isso é mesmo plausível considerando as regras de Fate? Caso sim, como seriam as classes deles, atributos ou fantasmas nobres de forma realista? Como prometido, eu disse que faria mais um e se, mas dessa vez eu decidi fazer algo mais ousado. Outro universo que é um dos meus favoritos é Honkai Star Rail. Faz mais de um ano que não vejo nada da lore, foi no ano passado que eu comecei a jogar e já queria fazer conteúdo sobre ele há um bom tempo. Sem mais enrolação, até porque já falei demais, fiquem com o vídeo. Temos no Nasuverse os espíritos heróicos, mas acredito que seja necessário uma recapitulação primeiro. Eles nascem quando a imagem coletiva de um indivíduo, mito ou até conceito ganha uma existência independente. Não se trata só de história, mas sim da cristalização da imaginação humana em algo que o mundo reconhece como entidade. Há precedentes de espíritos criados por ideias, lendas ou até papéis sociais, não apenas por figuras históricas estritamente reais. Isso nos abre uma porta. Se uma figura tem presença, lenda, impacto suficiente, pode ser transformada em um espírito heróico vulgo servo. Aplicando isso aos caçadores Stellarons, eles não são só NPCs. Na lore de Honkai são uma facção com alcance enorme e uma reputação em escala cósmica. Essa ressonância e as histórias que surgem ao redor deles são o tipo de coisa que, em teoria, poderia ser registrada pelo trono como existência cultural suficiente para gerar fama heróica. Especialmente dentro de um cenário onde o mundo decide convocar espíritos para enfrentar ameaças maiores. Portanto, ao meu ver, é sim plausível dentro do Nasuverse que alguns Stellaron Hunters possam ter eco suficiente para serem convocados como servos. Embora não seja algo automático, depende de vários fatores, claro. O processo precisaria de um resquício da imagem do caçador, seja um objeto, um relato difundido ou até um evento marcante. Se o artefato ou a memória do caçador atravessou mundos, isso facilita mais a invocação. Já as classes, o grau encaixa o arquétipo numa classe, seja Saber, Lancer ou Rider, etc. A escolha depende de como o caçador se cristalizou. Os servos são cópias emanadas dos espíritos heróicos. Eles trazem traços essenciais, habilidades e fantasmas nobres. Acho que o Blade se encaixa melhor como Saber. Ele é essencialmente um espadachim cuja característica foi ter abandonado seu corpo para se tornar uma lâmina e possuir uma regeneração ou imersão em combate. Esse arquétipo claramente se encaixa como o da classe Saber. Seu fantasma nobre transformaria o próprio corpo em um ritual de anulação de mortalidade. Os ataques ignoram resistência por serem exigências do mito. Esse NP ofensivo anula defesas temporariamente. A fundamentação é a ideia da lâmina como continuidade do eu. Isso serve como uma referência a partir do conceito e das regras. Claro que tem que ter as limitações, a imortalidade parcial do Blade é ligada às tecnologias do universo de Honkai. Já em Fate, um servo já tem prana e limites, portanto o Blade poderia manter sua regeneração elevada, mas não seria absolutamente invencível. Seu NP teria um custo alto no selo de comando, ou um tempo maior de recarga, ou talvez gastasse muita energia do seu mestre. Enquanto eu pensava para fazer o roteiro, fiquei em dúvida, mas acho que a Kafka se encaixa melhor como Assassin. Ainda mais pela sua manipulação e furtividade, ou até Caster se considerarmos seu uso de encantamentos e a manipulação de memórias. A Kafka é descrita como uma manipuladora que controla memórias e percepções. No conceito de Assassin, isso se encaixa em engano e infiltração, já como Caster em magia ou arqueotécnica da mente. O NP dela prenderia a vítima em uma única imagem. A vítima disso perde parte da autonomia da memória até que a lembrança da Kafka seja apagada. Em uma versão ofensiva, a Kafka rouba memórias-chave convertendo-as em energia para ataque. Isso se alinha com suas técnicas. Em Fate, controle mental é raro e caro, então esse tipo de NP teria restrições claras. Alvos com alta resistência mental, conservação de uso e talvez a dependência de um catalisador ligado a Kafka. Sem sombras de dúvidas, a Silverwolf seria uma caster. O arquétipo de hacker se encaixa como manipulação de dados ou da realidade, o que se enquadra como um mago técnico.
Sua habilidade de editar a Eder se assemelha com o Magicraft avançado. O NP dela seria um patch da realidade. Ele reescreveria parâmetros locais como velocidade ou gravidade por um número X de turnos. Ou corrigiria uma habilidade extremamente poderosa e a tornaria inútil. Em Fate, NPs que alteram leis locais existem, mas são muito caros. Na Silverwolf, isso teria uma restrição de uso bem alta. Como sabemos, em Fate essas alterações tendem a ser simbólicas e precisam de grande reserva de prana. Portanto, ela seria fenomenal em manipulação estratégica, mas falharia ao enfrentar NPs que são cristalizações maiores do mundo. Acredito que a classe da Firefly seria Lancer, se enfatizarmos o armamento e o combate, ou Berserker, se a manifestação for uma máquina de guerra com perda de controle. Seu corpo mecanizado se encaixa com arquétipos de lanceiros ou servos que são ferramentas encarnadas. O NP dela converteria vitalidade em poder explosivo. Seria sacrificial, um ataque massivo que consome o tempo de vida do portador. Esse NP teria uma temática trágica. O conceito de trocar vida por poder é compatível com o Nasuverse. De alguma forma eu sinto que esse NP contrasta com o Frankenstein de Fate Apócrifa. Mas em combates de servos, NPs assim geralmente requerem sacrifícios e têm efeitos colaterais fortes. Alguns dos caçadores, como Blade por exemplo, são leais a uma causa ou indivíduo. Isso criaria uma tensão clássica em Fate. Os caçadores Stellarons operam em termos cósmicos. Numa guerra do grau, isso pode colidir com as regras, já que o grau frequentemente limita. Revelar Stellarons ou forçar eventos cósmicos exigiriam uma escalada narrativa. Portanto, jogavelmente, eles seriam perigosos e provavelmente atrairiam a atenção das ordens mágicas. Por exemplo, NPs como o da Silverwolf versus o do Blade, por exemplo, criariam duelos de escala de privilégio. Em Fate, a interação de NPs é um tema recorrente e cada um tem seu conceito que pode superar o outro se a lógica simbólica permitir. Para isso funcionar mesmo, teríamos que ter muitas amarras, custos altos, limitações temporais, condições de ativação e efeitos colaterais. Assim, haveria um melhor equilíbrio mantendo a credibilidade. Mas quero deixar uma tarefa para vocês. Do ponto de vista de cada um, quais mestres vocês acham que se encaixariam com cada um deles? Eu gostei de explorar isso porque foi interessante. Devo avisar que em partes usei IA para ter uma base de raciocínio e outras partes foram pura especulação. Se você é novo, peço sua inscrição e o seu like para apoiar o canal. Se assistiu até aqui, eu te agradeço. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Tchau!